alegria ter a sua companhia em mais uma edição do programa Mundo Feminino. Confira agora um pouquinho do que teremos hoje. Você sabe o que é Body Pump? Uma nova modalidade esportiva que, além de perder medidas, você também faz muitas amizades. Muita informação no quadro Saúde com tudo sobre as próteses mamárias. Teremos também dicas de moda para as gestantes, uma entrevista super interessante sobre as novas leis trabalhistas. Aprenda a fazer docinho gourmet para ninguém botar defeito. Uma delícia mesmo! Só aqui no Mundo Feminino deste sábado. Boa tarde! Estamos novamente no Parque Poticabana, este lugar super agradável que todos nós adoramos. E hoje vamos começar ajudando as noivas. O Mundo Feminino vai dar dicas de como montar a lista de casamento. O casamento é um momento muito especial na vida da mulher, mas antes do casamento vem a lista de casamento e é um momento que as noivas estão muito ansiosas. Eu estou aqui com a Valdirene Lima, seja bem-vinda ao Mundo Feminino. E ela vai nos falar um pouquinho sobre essa lista de casamento. Qual é a maior dificuldade das noivas na hora de fazer uma lista de casamento, na hora que chega aqui? A dificuldade é a escolha, né? Porque elas ficam muito ansiosas para conhecer tudo, querem tudo, mas é bem simples, é prático, não tem dificuldade nenhuma. É mais a ansiedade delas mesmo em relação à escolha do que elas querem para a residência dela. Não tem nada de complicado, mas elas vêm com bastante ansiedade, traz mãe, às vezes o noivo acompanha. O noivo também vem, então? O noivo às vezes vem, só que assim, é mais elas, né? Mais a noiva que fica bem ansiosa. O noivo já fica mais tranquilo. E quando o noivo vem, o que o noivo escolhe? Me conta que eu fiquei curiosa agora. Na verdade, a gente tem a nossa lista de casamento, mas antes da lista de casamento vem a de chá. Sempre tem o chá, né? Antes da lista de casamento. Isso, tem o chá e daí tem o chá de cozinha, que é das noivas, né? E temos também o chabá, que é do noivo. Então, quando fala chabá, eles já ficam todos animados. Eles podem fazer separados ou podem fazer juntos, que a comodidade para eles fica à vontade deles lá fazer juntinho. Mas a gente faz todo o acompanhamento, é bem simples, não tem nada de complicado. Então, é só a ansiedade deles mesmo. É importante a noiva ter uma calma, né, para escolher. Primeiro, vamos ver aqui a parte dos quartos, depois da cozinha. A gente tem todo o cuidado de acompanhar elas, fazer as indicações, mas elas ficam tão ansiosas que elas querem levar tudo, mas não é bem assim, mas a gente deixa ela super à vontade. A gente tem o cuidado da escolha dela na parte da toda a questão de casa, cama, mesa, banho, cozinha, tudo direitinho. Toda noiva tem então uma orientação do que é realmente necessário para dentro de casa, né? Isso, mesmo porque para elas não levarem coisas que não vai chegar a usar, ficar lá parado. Existe mais de um tipo de lista de casamento, né? Opções em que a noiva pode, até depois do casamento, ainda estar escolhendo o que é necessário. Isso, exatamente. A gente tem a lista, que no caso ela recebe os produtos na casa dela, mas ela pode vir trocar caso ela não queira, não combinou com a residência. A gente deixa ela à vontade. Ela pode trazer o presente para trocar, como ela também pode ficar com o crédito e escolher os presentes depois, de acordo com a necessidade dela, do que ela vai precisar em casa, para não ter que comprar ou não ter um presente que ela não vá usar, né? No caso, a gente deixa ela super à vontade. Você já ouviu falar no Body Pump? Tem uma academia aqui em Teresina que nos mostrou essa modalidade, que você, além de perder calorias, ainda faz amizades. Confira! Body Pump nada mais é do que uma aula de musculação em grupo, né, onde você utiliza barras e anilhas e faz um trabalho voltado para contemplar o principal objetivo das pessoas, que é diminuir a quantidade de gordura e aumentar a consistência muscular, aumentar a rigidez muscular. E é uma aula muito interessante porque você executa, você faz a aula com música, entendeu? De acordo com a batida da música
E pelo fato da aula ser em grupo, o envolvimento da turma é muito maior. É uma excelente alternativa para que em uma hora somente de aula você faça o trabalho tanto cardiorrespiratório como o trabalho de fortalecimento muscular global do corpo. Você trabalha a coordenação, trabalha a agilidade, trabalha a flexibilidade, você trabalha questão social também, porque a aula é em grupo e isso estimula a interação entre as pessoas. Então é uma excelente opção para você se condicionar rapidamente no espaço de tempo curto. Como tem sido essa receptividade dos alunos, né, com essa nova modalidade? O homem, ele é meio resistente para aula em grupo, ele acha que é coisa mais de mulher, só que a aula ela pode ser extremamente forte, assim como pode ser extremamente leve, ou seja, ela é tanto para iniciante como intermediário como avançado. O que vai diferenciar a atividade de uma pessoa para outra é exatamente a quantidade de carga. Se você é mais treinado, você usa mais carga, se você é destreinado, você usa menos carga. Por exemplo, eu tenho essa aula, eu faço parte dessa aula ou uma adaptação dessa aula para um programa que eu tenho de senhoras de terceira idade, e elas conseguem fazer aula numa boa, ou seja, tem como você ajustar a aula para todos os perfis de pessoas. O exercício, ele é um estímulo. Esse estímulo ele não pode ser nem muito leve, nem muito forte. Se esse estímulo for muito fraco ou leve, você não vai ter resultado nenhum. É como um medicamento que você toma. Se você tomar numa dosagem muito pequena, não vai lhe proporcionar nenhum resultado. Se esse estímulo, se esse exercício for muito forte, vai machucar você, vai prejudicar você. Então, no Body Pump, você pode ajustar a intensidade da aula ao perfil do cliente. Por exemplo, numa série convencional de musculação, numa prescrição, por exemplo, num exercício para tríceps, né, que é essa parte do tchauzinho. Num programa, digamos, convencional, você prescreve, por exemplo, 3 séries de 15 repetições, totalizando 45 repetições. Num treino de tríceps, no Body Pump, você faz em torno de 80 a 90 repetições. Agora com a carga bem pequena, entendeu? Ou seja, a quantidade de repetição é muito superior a um treino convencional da musculação. E o resultado disso é um músculo mais consistente, um percentual de gordura menor. Demóstenes, e essa modalidade que traz esse momento de grupos tem sido importante também para outras pessoas que acabaram se aproximando e relacionando e até casando. Conta pra gente um pouco mais sobre isso. Pois é, aconteceu uma situação muito interessante, que foi um casal que começou a paquerar na turma, né, eram clientes, se conheceram na aula do Body Pump, estabeleceu-se aquela afinidade, né, começaram a conversar, porque a aula tem essa característica de aproximar as pessoas. Namoraram, noivaram, casaram, a gente foi convidado pro casamento, o juiz lá toda hora falava o nome do Body Pump. Esse Body Pump é bom mesmo, não sei o quê. Mas é interessante exatamente essa questão que a aula realmente estimula a aproximação das pessoas. Quando se faz atividade física em grupo, com um grupo de amigos, né, se reúne mais de uma pessoa, isso é importante para um estimular o outro também? Com certeza. Um dos grandes desafios para nós do nosso segmento, que empreendemos nesse segmento, é fidelizar o cliente, né? As pessoas assim são muito imediatistas e querem estar bem fisicamente, com menos gordura, com menos barriga, com a musculatura tonificada, e não querem vir regularmente. E a aula em grupo, a aula estimula essa participação. Por exemplo, às vezes a pessoa chega meio sem pique, sem gás de fazer, mas quando entra ali fazendo junto com a turma, vai no embalo. Coisa diferente da musculação convencional. Porque, por exemplo, você chega lá com preguiça, você começa a treinar, começa a pegar o celular, começa a mexer em rede social e acaba comprometendo o resultado. Body Pump não, você entra na turma, você vai até o fim, até mesmo porque o professor ele é treinado para dar gás para você, não deixa você ficar quieto não. Eu já pude praticar o Body Pump e realmente é maravilhoso. Estamos indo para um rápido intervalo, mas não sai daí que no próximo bloco vamos falar sobre próteses mamárias, o famoso silicone nos seios. Estamos de volta com mais Mundo Feminino. E agora a Clícia Maria apresenta o quadro Saúde com o Dr. Evaldo Batista e vai falar sobre um assunto que a mulherada adora, prótese mamária, o famoso silicone nos seios.
Olá, boa tarde. Que alegria estar de volta com mais um quadro Saúde. Vocês sabiam que a cirurgia de prótese mamária é a mais executada entre as mulheres? E é por isso que este é o assunto do nosso quadro Saúde de hoje. E claro, para conversar com a gente sobre este assunto, estou aqui com o cirurgião plástico Evaldo Batista. Seja bem-vindo. Obrigado, Polícia. Doutor Evaldo, por que as mulheres procuram tanto cirurgiões plásticos para realizar a cirurgia de prótese mamária? Olha, a prótese mamária realmente é um tipo de cirurgia que as mulheres não gostam muito de fazer. Por quê? Porque mexe muito com a autoestima, mexe muito com o contorno corporal. É uma cirurgia relativamente rápida de ser feita, o pós-operatório é muito tranquilo. Então isso, pelo fato de ser uma cirurgia rápida, de um pós-operatório tranquilo, e realmente é um desejo muito grande das mulheres ter um seio de volume e forma bonita, então isso se torna uma das mais procuradas por elas. Tem idade mínima para realizar a cirurgia? Na realidade, qual seria a idade mínima para fazer a cirurgia? Geralmente em torno de 18 a 20 anos. Quando a mulher já está mais madura, já se encontra no seu desenvolvimento total, e ela tem a queixa, isso vem desde a adolescência, dos 14, 15 anos, quando ela compara o volume dos seios dela com o volume das irmãs, das colegas, ela percebe que tem um volume de seio pequeno. Então, realmente, ela quer colocar um top, quer colocar um biquíni, tomara que caia, e não se ajusta ao seio que ela tem. Então, nessa idade que ela já ficou mais madura, que já está totalmente desenvolvida, em torno de 20 anos, seria a idade mínima para a gente fazer esse tipo de cirurgia. Existe alguma situação em que não é permitido a cirurgia de prótese mamária? A única situação que é muito rara é quando o paciente tem algum tipo de alergia ao silicone. Mas isso realmente é raro, por quê? Porque a maioria das próteses, se não todas as próteses colocadas no organismo, não só prótese de mama, como prótese cardíaca, de válvula mitral, aorta, qualquer tipo de prótese, ela é feita de silicone, porque o silicone é o material mais inerte em relação ao organismo. Mas se o paciente tiver alguma reação ao silicone, então ele está totalmente contraindicado. Em relação à escolha do tamanho do silicone, é só da paciente ou é ajuda com o médico? Como é? O que a gente observa é o seguinte: quase que na sua totalidade, se não 90% das mulheres que colocam prótese de mama, depois de certo tempo, 6 meses, 8 meses, quando determina o resultado final, elas sempre acham que devia ter colocado maior. Isso é uma queixa constante. Elas podem colocar 300, 400, 450, mas depois que se estabiliza, ela se acostuma com essa nova imagem dela, ela acha que devia ser colocado maior. Para isso a gente usa alguns artifícios. Algumas empresas liberam para a gente alguns moldes, entendeu? De volume diferente que você pode colocar. Você coloca um top e aí você coloca esses moldes no corpo da mulher e ela tem mais ou menos a ideia de como é que vai ficar essa cirurgia depois. Como é que vai ficar o resultado depois da cirurgia. O que eu mais uso com mais frequência são esses moldes aqui. O que fica esse molde, né? Isso aqui é e você coloca no seio da mulher e você tem exatamente a medida do seio que realmente ela tem. Então, isso aqui seria o volume do seio que ela tem. E aí você começa a colocar outros moldes. Tá? E aí você começa a colocar outros moldes e comparar, entendeu? Com o molde. Então, esse aqui é o volume que ela tem. A gente começa a colocar outros moldes. E ver se ela gostou desse molde, volume ou não. Aí você começa a trocar os moldes. Bota um molde um pouquinho maior. E ela vai vendo qual que ela se acostumou. Não, ela achou esse pequeno. Aí você vai, troca e coloca um molde um pouquinho maior. E ela vai vendo qual que ela se adequa melhor. Não gostou, quer um molde maior, você vai trocando por um molde cada vez maior. Aí chega um ponto de você coloca um molde e ela acha que esse molde seria o volume da mama que ela quer. Então, aí ela tem o quê? Ela tem essa mama, ela quer passar para esse volume. Então, como você conhece o volume desse molde e você conhece o volume desse molde, a diferença é exatamente o volume do molde que ela tem que colocar. Isso aqui que eu uso que realmente dá mais resultado. Assim, não dá para você garantir que vai ficar do tamanho que ela quer, até porque as próteses não têm volume de 1 a 1. Elas têm uma variação de 20 a 25 ml de um volume para outro. Você nunca consegue colocar exatamente o volume que ela quer, mas isso aqui ajuda muito a gente saber, pelo menos se aproxima do volume que ela quer depois de colocar a prótese. Se uma cliente tem uma mama muito pequena e ela não tem muita cobertura e quer colocar uma mama grande, então você pode usar uma mama que é chamada mama de perfil natural, que é mais ou menos uma mama que tem esse perfil. O polo superior é um polo
pequeno e o polo inferior é um polo mais projetado. Por quê? Porque quando ela coloca uma prótese que tem esse formato chamado anatômico natural, ela tem realmente formato mais natural. Porque como ela tem muito pouco seio, quase nada, se ela colocar uma prótese redonda, por exemplo, vai ficar uma coisa bem artificial. Então, quando o paciente, o cliente, quase não tem mama, tem uma muito pequena, não tem muita cobertura, então você opta pelas próteses de perfil natural, perfil anatômico. Quando você coloca uma prótese de perfil redondo, ela projeta bem o polo superior. Então, geralmente, em quase que 80% dos casos, a gente usa prótese de perfil redondo e perfil alto ou super alto. Doutor Evaldo, e como são os cuidados pré e pós-operatório? Como é uma cirurgia, quer dizer, como qualquer outro procedimento cirúrgico, tem que tomar todos os cuidados pré-operatórios. Fazer a avaliação do paciente, falar a anamnese perfeita, fazer todos os exames pré-operatórios para ver se ela está apta a fazer um procedimento cirúrgico. Então, como é uma cirurgia, embora seja uma cirurgia relativamente rápida, mas ela tem que fazer todo o pré-operatório para fazer a cirurgia. É uma cirurgia com anestesia geral, que você tem que ter todo esse cuidado. E no pós-operatório, é muito tranquilo esse pós-operatório. Com 5 a 7 dias, a paciente praticamente já está no seu estado normal, trabalhando. Algumas atividades físicas a gente realmente restringe e só libera fazer atividade física total depois de mais ou menos 30 dias. Mas para voltar uma vida normal, um trabalho normal, com 10 dias já está praticamente pronta para isso. E tem muitas mulheres que têm receio de colocar o silicone porque pensam em uma futura gravidez, em prejudicar a amamentação. Isso mesmo prejudica o silicone? Não, porque é o seguinte, para você ter uma ideia, vamos supor que aqui você tem a glândula mamária da paciente, vai colocar a prótese de mama. Então, o que você vai fazer? Você vai criar um espaço debaixo da glândula mamária. Aqui você vai colocar a prótese, tá? Então, se você tem aqui e você coloca por debaixo da glândula mamária a prótese, você faz isso aqui, o que acontece? A mama, ela fica totalmente acima da prótese. Então, a mama, ela está íntegra, inteira aqui em cima da prótese. Então, qualquer anatomia que ela possui, ela vai manter. Qualquer fisiologia que ela tem, ela vai manter. Então, o fato de você colocar a prótese não altera em nada a função da glândula mamária feminina. Mesmo se ela vier a engravidar e tiver que amamentar, a mama está perfeita e ela pode amamentar sem problema. Quais são os volumes mais usados na prótese de mama? Geralmente você usa em torno de 280 a 300 ml. Algum um pouquinho mais, 325, 350, mas hoje em dia está na fase dos 300 ml de prótese de mama que você usa. Mas existem vários volumes, quer dizer, cada caso é um caso que tem que ser avaliado. Por exemplo, existe prótese que você tem aqui mais ou menos o volume. Isso aqui é uma prótese com volume de 160 ml, uma prótese pequena. Tá? E aqui você tem uma prótese de 400 ml, uma prótese maior. Tá? Então existem vários volumes, 120, 140, 160, 200, 220, 225, 275, tem vários volumes, porque cada fábrica ela tem um padrão de volume, e geralmente varia de 20 em 20 ml, mas o menor seria em torno de 100 ml, e o maior em torno de 600 a 650 ml, mas em média o que a gente coloca é em torno de 280 a 300 ml, hoje no padrão de hoje das cirurgias. Doutor Evaldo, e quais são os tipos de prótese? Olha, a prótese que usava antigamente era uma prótese que a superfície dela era uma superfície lisa, tá? Ela é transparente, mas é uma superfície lisa. O que se observava? Que tinha algumas complicações, principalmente a contratura capsular, quando você usava uma prótese lisa. Hoje em dia, para evitar esse problema de contratura capsular, você usa a prótese que é chamada de prótese de superfície texturizada. Então, hoje em dia, você tem o quê? Você tem prótese de superfície texturizada, aí você tem uma macrotextura e microtextura, que é o tamanho dessa textura da prótese. Então, isso aqui seria uma prótese de microtextura, onde que você usa mais frequentemente. Além dessa prótese de microtextura e de lisa, você tem também os formatos de perfil. Às vezes você tem o chamado perfil baixo, tá? Se você colocar aqui, por exemplo, vou colocar duas próteses aqui, esta e esta aqui. Tá? Essas duas próteses ela têm o mesmo volume. Embora aparentemente você olhando aqui parece não ter, mas isso aqui é uma prótese de 300 ml, isso aqui também é uma prótese de 300 ml. Qual é a diferença entre elas? Você vê que essa prótese ela tem uma projeção maior, ela é mais alta do que essa. E você vê que a base dessa prótese aqui também é uma base maior. Então tudo isso que você tem que estudar quando você vai colocar a prótese no paciente. Então, se o paciente tem um tórax mais estreito e ele quer uma projeção maior de mama, então você vai usar uma prótese de 300 ml, perfil super alto, que ela é mais estreita, mas projeta mais. Você tem vários formatos, redondo, formato anatômico, você tem perfil baixo, alto e super alto. Você tem também o chamado perfil cônico, que seria mais ou menos esse aqui. Isso aqui seria um perfil
alto, isso aqui seria um perfil cônico. Algumas mulheres querem esse formato porque parece ter uma mama mais cônica, ela se agrada mais com esse formato. Essa prótese aqui que eu guardo, essa aqui foi uma prótese que eu troquei de uma paciente, que ela já tinha essa prótese há 44 anos. Ela colocou essa prótese há 44 anos e atualmente ela estava com 70 e poucos anos, resolveu tirar a prótese. Não, já estou com 75 anos, eu quero tirar a prótese, eu não quero trocar por outra prótese, quero só tirar. Então você vê, claro, já estava uma prótese rota, tanto é que foi por isso que ela veio me procurar, porque essa prótese rompeu, então ela precisou ser trocada. No caso, ela não quis trocar, ela resolveu tirar. Então, para mostrar que uma prótese, ela demorou 44 anos para ser tirada, para ser trocada. Então, isso depende muito de caso. Cada caso é um caso, mas o conselho que a gente dá, a partir de 10 anos, ele tem que fazer uma avaliação mais minuciosa com o cirurgião plástico e com o mastologista, para saber como é que está a mama e como é que está a prótese. Só que normalmente as pacientes não esperam esses 10 anos. Quando dá 6 anos, já quer trocar porque ela quer uma maior. E às vezes o que acontece? Essa mama ela cai com o tempo. Então a prótese, a mama fica grande, mas cai com o tempo. Isso é outra coisa que a gente devia explicar bem minuciosamente. As pessoas acham que quando colocam a prótese, essa mama fica durinha para o resto da vida. Não é bem assim. Quer dizer, o fato da mama ficar naquele formato que você colocou ou não, não depende da prótese que você colocou, não depende do volume da prótese que você colocou, depende da textura de pele. Então o paciente tem que procurar cuidar da pele. Eu costumo muito dizer para meus clientes que eles acham que só tem pele no rosto. Então para o rosto eles passam tudo. E o resto do corpo que também tem pele, eles não usam. Então eu digo, a mesma coisa que você usa para o rosto, usa para a mama. Porque você tem que dar sustentabilidade a essa pele, você tem que hidratar essa pele como se fosse a pele do rosto. Aí realmente, se ela tem uma pele firme, ela mantém essa prótese por muito, muito tempo sem cair. Queria agradecer a sua presença, doutor Evaldo. Espero que você aí de casa tenha aprendido bastante. E continuamos com mais Mundo Feminino. Sempre muitas informações valiosas com o quadro Saúde. Eu tirei várias dúvidas com o cirurgião plástico Evaldo Batista. E agora um abraço muito especial para as pessoas que interagiram com a gente. Um super abraço para George Sampaio e Gabriela Melo. E você de casa também pode interagir conosco. E agora você, mamãe, que está aí com a barriguinha crescendo, corpo mudando e não sabe como se vestir, o Mundo Feminino vai te dar dicas de moda. Manter o estilo durante a gravidez pode parecer difícil, mas requer alguns segredinhos. Antigamente, a grávida tinha muita restrição em encontrar uma roupa, encontrar uma calça, pelo fato de não ter barrigueira. Hoje em dia, né, a gente já tem todo esse amparato para gestante, a gente tem o short com barrigueira, a gente tem calças com barrigueira, temos a leg, que é a peça coringa, né, para toda gestante, colocar com a batinha, vestidos, a amamentação, que inclusive ela pode usar na gestação e para amamentar também o bebê, não é? Então a gente sempre adequa isso para toda a gestante. E Adriana, o que é mais indicado para elas? Tem alguma restrição hoje em dia? Não. Para a gestante usar, ela usa qualquer tipo de roupa, sendo que use adequadamente para ela, né? Como eu te disse, com a barrigueira, com aquele vestidinho que tem o corte aqui, que pega a sua barriga, que de acordo com que a barriga vai crescendo, vai se moldando a roupa, né? Então tem todo um estilo, tem toda uma costura para a gestante usar, né? Para ela usar até após a gestação, que inclusive muitas fazem isso, né? Então, assim, não tem restrição, a gente tem tudo que é para moda gestante. Nessa fase de mudança de corpo, como é que está sendo a escolha de looks para você? Para mim foi bem difícil no começo ter que escolher os looks, porque eu sempre fui vaidosa, sempre gostei muito de andar na moda. E eu achei que ia ser impossível eu ter vários looks todos os dias para poder passear, vir ao shopping, pegar uma praia, mas eu consegui ver que as buchudas podem se vestir muito bem. E eu consegui montar looks com shorts, botando um elásticozinho nos shorts, consegui usar croppeds com calça de academia, até mesmo consegui fazer vários looks com alguns que eu tinha em casa, vestidos bem soltos, até mesmo vestidos colados, com umas jaquetinhas por cima, sempre caiu super bem. É possível mesmo alinhar lindos looks ao conforto, porque grávida precisa de conforto.
Sim, é possível sim. Como, por exemplo, ela usar um short com a barrigueira, uma calça gestante com a barrigueira, que tenha todo o suporte para a barriga, para não machucar quando ela sentar. Temos também o vestidos de amamentação, né, que dá todo o conforto aqui nessa região da gestante. Temos os vestidos que tem o corte abaixo do seio, que fica todo moldado no corpo. Então, tudo para a gestante, que é feito para a gestante, direcionado a ela, é tudo com conforto, material, tecido, a leveza, a malha. Agora, Adriana, eu queria que você nos mostrasse looks e truques para a moda gestante. Esse vestido é bem funcional para a gestante, porque ela usa na gestação, a gestação toda, e também usa pós, que nesse caso, tem aqui essa abertura aqui no ombro, que você pode ver, é aonde fica o sutiã, amamentação, e onde ela vai amamentar o bebê. E depois ela ainda pode desfilar toda linda aí. Vamos falar agora de macacão, né? É uma peça muito procurada pelas gestantes. Você pode ver esse P&B, é bem tendência, nunca sai. Essa faixa que fica abaixo do busto, você pode regular de acordo com que sua barriga vai crescendo. Os botões também ali, você pode usar pós, né? Que é para amamentação. E é uma peça bem funcional e bem procurada. Vamos falar agora em couro e listas, né? O couro tá bem tendência, você pode ver. A grávida também pode usar, sem restrição alguma. Você pode olhar aqui próximo à barriga, tem toda a acomodação da barrigueira, tudo no estilo que a grávida quer, né? E a blusinha listas, né? Que tá bem tendência também. A batinha pode ser usada também com legging, né? Com short. Enfim, a grávida é estilosa. E agora vamos para um rápido intervalo. E na volta vamos falar sobre leis trabalhistas e uma receita deliciosa de docinhos gourmet. E hoje o Mundo Feminino tem a honra de receber a Cristiane Haddad e Heloísa Romed. E as duas vão discutir sobre as novas reformas trabalhistas. O que afetou na vida da mulher, na sua opinião, a reforma? Bom, em relação à reforma, ela afetou a vida de todos os trabalhadores. Existem algumas coisas específicas em relação à mulher que foram sim afetadas. Por exemplo, o trabalho da mulher grávida e lactante no ambiente insalubre. O ambiente insalubre, por si só, causa danos ao trabalhador. E a mulher grávida, com a reforma, ela pode trabalhar em ambiente insalubre, a não ser aquela trabalhadora que esteja em insalubridade em grau máximo, mas a que trabalha em grau médio e mínimo, ou seja, uma insalubridade menor, pode sim hoje trabalhar em ambiente insalubre. Ou seja, para algumas mulheres foi bom, né, ter mais uma igualdade, mas para outras acredito que tenha prejudicado bastante. Qual a sua opinião, Heloísa? Sem dúvida, é um gravame para a saúde da mulher, né, a exposição à insalubridade. Mas, olhando por um outro ângulo, é muito positivo isso, porque algumas mulheres elas não entendem essa prejudicialidade e acham que isso é uma forma de maior competitividade no mercado. Porque uma das coisas que a lei tenta preservar é justamente essa igualdade, né? Trazer isonomia para o mercado de trabalho. E, de fato, alguns empregadores eles deixam de contratar mulheres justamente por onerar um pouco mais essa folha salarial, esses gastos com a gestação, com a lactação, com esses períodos de isolamento da mulher no ambiente de trabalho. Então, essas medidas legislativas, até porque essa questão da insalubridade, né, foi a lei pontuou que seria somente para de acordo com a vontade da mulher, né? Então, com médico de confiança. Então, eu imagino que isso tem a questão da autonomia também da vontade. Porque imagine, por exemplo, a insalubridade, ela está não só no risco afeto a exposição a infecções e tudo mais, mas também, por exemplo, a ruídos. Então, imagina uma profissional que trabalha com exposição a ruídos, né? Se for um ruído leve, será que isso vai realmente prejudicar o feto?
né? Então, são essas questões que só o médico de confiança dessa mulher vai poder pontuar. Cristiane, você como auditora concorda com a opinião da Heloísa? Infelizmente ou felizmente, eu vou dizer que não concordo de jeito nenhum. Primeiro, porque com a queda da MP, o ônus de pagar por isso ficou para a Previdência Social. Aliás, eu acho mesmo que deveria ficar para a Previdência, porque a gravidez ela é algo que só a mulher pode fazer e ela é de necessidade para a coletividade. Então, essa mulher sim deve ser protegida. Segundo ponto que a gente tem que levar bastante em consideração é a questão de que esse mal-estar da trabalhadora, em decorrência de trabalhar em um ambiente insalubre, ela traz consequências não só para a trabalhadora, mas também para a criança. E se a trabalhadora adoecer e a criança, quem vai pagar por isso é o Estado, que além de afastar com previdência, ainda vai ter que arcar com o ônus do sistema de saúde com o tratamento dos dois, criança e mãe. E terceiro ponto é que, sinceramente, eu acho que na prática, essa ideia de que o médico de saúde da mulher é que decidiria isso, é uma ideia que não existe no Brasil. É uma lei que realmente precisa ser estudada, melhorada, analisada, discutida. Pois é, e muito discutida, porque a reforma, ao meu ver, ela não tratou ainda de questões pontuais, principalmente em relação a esse trabalho da mulher, né? Porque, por exemplo, ela não incluiu a questão dos transgêneros, a questão mesmo da adoção dessa criança, porque inclusive é possível hoje adotantes terem também um intervalo para amamentação concedido, e isso é importante também. Isso foi incluído pela Lei 13.509 de 2017. Então, assim, essa lei ela não veio reformar questões pontuais, porque esse adotante pode ser, por exemplo, um transgênero também. Então, questões que ela poderia trazer uma certa isonomia, uma certa igualdade, uma proteção, ela não trouxe. Mas ela tentou modernizar a legislação em relação à mulher, e eu vejo isso como um ponto positivo. Por quê? Quando eu falo de médico de confiança, é porque a própria lei utilizou esse termo, né? E a gente tem que observar a realidade da mulher como um todo. A mulher ela não é só aquela mulher que está na operação fabril. A mulher também ela é a que está em teletrabalho, trabalhando à distância. A mulher é autoexecutiva. Então a gente tem que pensar na mulher numa situação conjuntural. E eu acho que o legislador ele trouxe isso quando ele estabeleceu que ficaria a critério dela, porque é voluntário, é a mulher que escolhe ou não se apresenta esse atestado. E eu imagino que boa parte dos médicos vão ter boa fé nisso. E esse foi o grande debate do mundo feminino sobre as reformas trabalhistas. Muito obrigada, Cristiane, muito obrigada, Heloísa, e sejam sempre bem-vindas ao Mundo Feminino. Estarei aguardando vocês novamente. Obrigada, digo eu, a oportunidade que a gente tem de discutir, e é muito bom verificar esse contraponto, né? Verificar um lado e o outro. Eu acho que a ponderação é o melhor modo de se encerrar isso. Obrigada, Renata, pela oportunidade, ao programa também Mundo Feminino, pela oportunidade de estar debatendo esse tema que é tão importante para a sociedade, né? Está no nosso dia a dia, ao lado da minha amiga aqui, Cristiane, justamente conversando um pouco sobre o direito do trabalho, que é tão caro para a gente, né? E para toda a sociedade. Espero poder retornar em breve. E agora vamos aprender a fazer docinhos práticos e deliciosos com a nossa repórter Josiane Souza. Pois é, isso mesmo. Aqui no Mundo Feminino nós sempre trazemos dicas incríveis de culinária, ainda mais no sábado, né? Depois do almoço, que tal fazermos uma sobremesa? E é por isso que hoje nós recebemos a Daiane, ela que é a nossa convidada para nos ensinar algo que é unanimidade em todos nós, docinhos. Daiane, seja bem-vinda ao Mundo Feminino. Obrigada. É algo fácil, mas também que merece alguma atenção. Com certeza. Ainda mais os brigadeiros gourmet que estão na moda agora, né? Para Teresina é muito melhor do que os brigadeiros tradicionais, porque tem uma consistência maior, aguenta mais a temperatura, né? E são saborosos, né? Daiane, você há muito tempo trabalha com docinhos? Como é essa a tua relação? Uma relação de amor há muito tempo, já desde a faculdade, 2008, que eu já trabalho com doces, né? E aí eu sempre estou fazendo, e a família sempre pedindo, e eu comecei a trabalhar em 2010, por aí, eu comecei a trabalhar com brigadeiros gourmet mesmo. E aí eu comecei a vender e foi dando super certo. Como tem sido esse momento de mulher empreendedora, de assumir essa sua missão, que é trazer essa alegria através dos doces para tantas pessoas? Tá sendo desafiador, né? Principalmente porque eu estou dando 100% de mim, mas está sendo muito bom, graças a Deus não estou tendo problemas, né, no início.
Estou ainda começando a procurar mais vendas, investindo muito nas redes sociais, mas o retorno está sendo ótimo, muito bom mesmo. Que maravilha! Então vamos ensinar as pessoas de casa, porque afinal de contas é bom para quem deseja fazer aquele docinho para o aniversário, algo mais simples que vai realizar, não é mesmo? Com certeza, é verdade. O que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar de 395 gramas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, né, que é 250 gramas, e 100 gramas de barra de chocolate. Nobre, não usar fracionado e não usar cobertura. Se você não tiver chocolate ou não quiser, você pode usar tanto o chocolate em pó como achocolatado, que aí você estaria fazendo um brigadeiro tradicional. Sim. Não é gourmet, mas é muito bom também. Qual o próximo passo? Pronto, é colocar tudo na panela. Vamos colocar aqui, coloca o leite condensado, certo? O ponto do brigadeiro é que é o grande vilão, né? Que ainda mais aqui em Teresina a gente precisa saber o ponto correto, porque se você não fizer o ponto certo, você não consegue que esse brigadeiro fique em pé, não. Então assim, aí já quando coloca o creme de leite, já tem que misturar. Por quê? Porque senão o creme de leite coagula. Daiane, qual seria o ponto ideal, né? Porque muitas vezes as pessoas erram no brigadeiro, ou queima, ou não fica legal, por conta da altura do fogo. Qual o ideal? Baixo, médio, mais alto? O ideal é que você faça numa panela de fundo grosso com o fogo médio, né? Porém, se você tiver com muita pressa, você pode fazer no fogo alto, mas a panela tem que ser de fundo grosso, você tem que mexer muito, porque senão pode queimar. Os brigadeiros, os doces, o lado mesmo da culinária é um bom espaço para quem quer empreender, né? Sobretudo as mulheres. Isso. É só saber fazer o cálculo direitinho, tirar o seu lucro. Eu vejo que tem muita gente que trabalha e não tem o retorno porque ele não organiza, né? Não organiza, não faz o cálculo, né? E aí isso é muito importante para quem vai empreender. O ponto é esse, que desgruda na panela totalmente, né? Onde quando você passa a espátula, ele não volta mais. E ele vai passar 2 horas na geladeira. Você coloca ele num prato, se tiver com pressa, 30 minutos no freezer. É muito importante esse tempo para o chocolate estabilizar, o brigadeiro. E nós já estamos com ele aqui devidamente descansada. O brigadeiro. E a gente tem aqui os granulados. A gente vai fazer uma receita que é o espetinho de napolitano. Então a gente tem o brigadeiro de morango, o brigadeiro de coco e o brigadeiro de chocolate. Aí o que você vai substituir ali? Somente o chocolate branco, né? O chocolate preto pelo chocolate branco. No de morango a gente vai colocar 3 colheres de achocolatado e aqui no de coco a gente vai colocar também a base de chocolate branco e o coco ralado. 100 gramas de coco ralado. Você enrola rapidinho aqui e passa no granulado. Já tem a formazinha simples. Isso. Aí passa no granulado. Pra ficar mais bonitinho, você dá uma enroladinha de novo no finalzinho. Coloca aqui. Puxa aqui, só pra botar. E aqui. O de morango, vou fazer a mesma coisa. Daiane, e a apresentação é tudo, né? A apresentação, porque principalmente brigadeiro, né? A gente já come com os olhos. Quando vai comer mesmo, a gente fica assim fascinado. Porque o sabor, principalmente o gourmet, é muito, muito bom mesmo. Aí aqui, ele fica com a consistência bem melhor, porque esse brigadeiro, quando não é feito com chocolate, ele fica bem molinho esse de morango. Olha, bem redondinho. E passa no pozinho colorido. Está pronto o brigadeiro. E pronto. E aí aqui o de coco, ele fica com a textura, dá pra você ver, né? Quando você faz ele quando bota ele no finalzinho. Uma textura bem consistente. Lembra-me massa de modelar. Isso. Aí, ó, bota no coco ralado. Você pode colocar no açúcar também. Ou pode e colocar aquele cravinho, né? Que é aquele tradicional. Aí eu coloco aqui a manteiga, porque aí já não é mais tão facinho de colocar como enrolar, né? Aí eu vou colocar aqui esse de brigadeiro. O espetinho que vai causar loucuras. Isso. Aí você coloca agora o de morango. Uma ótima ideia mesmo para fazer na festa, né? Uma boa apresentação, atrativo. E pronto. Aí você coloca no copinho
Uma ideia muito bacana mesmo, certo? Aí coloca um lacinho. Eu até trouxe aqui os lacinhos, mas é bem facinho. Você coloca com aquelas colas de artesanato, né? Coloca aqui assim. Daiane, opções incríveis, fáceis, que realmente dá para as mulheres que estão em casa, as mulheres que estudam, que trabalham, que desejam ter uma renda extra, ou que desejam também fazer como a Daiane, viver apenas de docinhos. Opções incríveis, saborosas e que, digo, fazer o que se gosta é incrível. Com certeza. Daiane, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom compartilhar um pouco dos seus conhecimentos e, claro, agora nos deliciarmos. Muito bom. Brigadeiro gourmet não enjoa, viu? Pode comer à vontade. Incrível. Vamos encerrar a matéria logo? Esse docinho deu água na boca. E agora, gente, eu fui desafiada pela Raimunda Menezes de Campo Maior a andar de skate. E olha, acho que me saí bem, tá? E agora começou o desafio. Eu tô aqui com a Andresa e a Laila e elas vão me ensinar a andar de skate. Me diz, é muito difícil? Não, não é difícil andar de skate. Faz quanto tempo que você pratica? 2 meses. E em 2 meses já tá craque desse jeito? É, só basta a prática e pega o jeito. E quais foram os benefícios? A gente conseguiu muita coisa com o skate, a gente conseguiu se socializar mais, né, conhecer novas pessoas. A gente vê o lado dos meninos também, é muita adrenalina, né, a gente descer uma rampa dessa daí, né, pra qualquer um. Mas é só ter prática que você consegue. Adorei! Vamos lá, será que eu vou conseguir? Não coloca o peso pra trás, se colocar o peso pra trás você vai cair. Não coloca o peso pra frente e o pé da frente fica. Agora quase foi uma queda. Não colocar o peso pra trás. Vai. Quase! Tira foto, já! Tô viva, gente! Tô viva, tô bem! Me amam, vocês me amam, Raimunda Menezes, você me ama. Isso! Ficou legal. Pois é, né? Desafio quase cumprido. Tomei um tombo, mas foi um tombo com segurança. Quando você for tentar, tente com um profissional do lado e com todos os equipamentos de segurança, tá bom? Raimunda Menezes, você gosta muito de mim. Obrigada, meninas. E quero tentar outras vezes mais. E agora chegou o Momento Moda Camp. Observe esse longo floral super leve que tem a opção de usar com ou sem manga. E eu escolhi um cinto para dar uma cinturadinha. Lindo, né, gente? Um agradecimento super especial à Camp, que é responsável pelos meus looks modernos, ao Hospital Plastimed e ao Sparbelli. Aguardo você no próximo sábado aqui na TV Cidade Verde.